Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, dia 14 de junho de 2026, a gente está iniciando mais um estudo Evangelho e Plenitude, à luz de Joana de Ângeles. Hoje, nosso estudo conduzido pela nossa querida Vera. A gente inicia, hoje eu vou fazer uma leitura do livro Lampadário Espírita, de Divaldo, e do Espírito Joana de Ângeles, capítulo 42, À Frente do Desespero. Dias há nos quais tens a impressão de que mesmo a luz do sol parece débil, sem que consiga fulgir nos panoramas do teu caminho. Tudo são inquietações e ansiedades que pareciam vencidas e que retornam como fantasmas ameaçadores, gerando clima de sofrimento interior. Nessas ocasiões, tudo ocorre mal. Acontecem insucessos imprevistos e contrariedades surgem de muitas nonatas que se amontoam, transformando-se em óbice cruel de difícil transposição. Surgem aflições em família que navegava em águas de paz. Repontam problemas de conjuntura grave em amigos que te buscam socorros imediatos. E como se não bastasse, a enfermidade chega e assenhoreia-se da frágil esperança, que então faz-se fugidia. Nessa roda viva, gritas interiormente por paz e sentes indescritível necessidade de repouso. A morte se te afigura uma bênção capaz de libertar-te de tantas dores. Refaze, porém, a observação. Tudo são testemunhos necessários à fortaleza espiritual, indispensáveis à fixação dos valores transcendentes. Não fora isso, porém, todas essas abençoadas oportunidades de resgate, e a vida calma amolentaria o teu caráter, conspirando contra a paz por vindoura, por adiar um instante, e ela se instalaria no teu imo. Quando tudo ocorre bem em volta de nós e de referência a nós, não nos dói a dor alheia, nem nos aflige a aflição do próximo. Perdemos a percepção para as coisas sutis da vida espiritual, a mais importante, e desse modo nos desviamos da rota redentora. Não te agastes, pois, com os acontecimentos afligentes que te independem de ti. A família segue adiante, o amor muda de domicílio, a doença desaparece, a contrariedade dilui-se, a agressão desiste, a inquietude se acalma, se souberes permanecer sereno ante a dor que te chegue, enquanto no círculo de fé sublimas aspirações e retificas conceitos. Continua fiel no posto, operário anônimo do bem de todos, e espera. Os ingratos que se acreditaram capazes de te esquecer, lembrar-se-ão e possivelmente volverão. Os amigos que te deixaram, os amores que não corresponderam, aqueles que te não quiseram compreender, quantos zombaram da tua fraqueza e ridicularizaram tua dor, envolta nos tecidos da humildade, os que investiram contra os teus anelos voltarão. Tornarão sim, pois ninguém atinge a plenitude na montanha
sem a vitória pelo vale que necessita vencido. Tem calma, silencia a revolta. Refugia-te na palavra clarificadora do Evangelho Consolador e enxuga tuas lágrimas com as suas lições. Dos seus textos, extrai o licor de vitalidade e tece com as mãos da esperança a grinalda de paz para o coração lanhado e sofrido. Se conseguires afogar todas as penas na oração de refazimento, sairás do colóquio da prece restaurado e descobrirás que, apesar de tudo acontecer em dias que tais, Jesus luze intimamente nas províncias do teu espírito e poderás, então, confiar e seguir firme, certo da perene vitória do amor. E eu convido a nossa querida Rosa para fazer a nossa prece. Querida, tem que abrir seu áudio. Então, mediante essa belíssima leitura, que nós possamos ingressar nesse estudo, que não é um estudo fácil, é um estudo que requer que estejamos atentos para que possamos realmente introjetar o que nos for passado, porque disso depende muito do que a gente faz no dia a dia. Esse estudo, ele nos faz compreender como nós podemos, né, nos ensina um pouco o caminho das pedras. E assim, que possamos também estarmos resguardados nesse momento pela espiritualidade amiga, que ela possa nos intuir e nos fazer com que possamos enfrentar as alburas da vida que num planeta de provas e expiações. Assim seja, graças a Deus. Desculpe o nervoso. É a primeira vez assim. Estamos em casa. Até, até ia dizer boa noite a todos, que eu não falei, que chegou mais depois, né? A gente, aqui tá frio, que tá danado, gente. E diz que amanhã vai piorar, mas tudo bem, vamos lá, é fase. Aí eu que gosto do frio. Mas a gente, esse ano, se colocou a fazer um estudo um pouco baseado nesse daqui, né? Refletindo a Alma, que é do núcleo de estudos psicológicos lá do, como é? Núcleo de pesquisa da Joana Klein na casa, na Mansão do Caminho, que era conduzido pelo Divaldo e muitos da AME e da Amergs, que a Amergs é aqui do Rio Grande do Sul, né, a Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, e tem uma turma bem imbuída desses estudos psicológicos, né, da gente entender o Evangelho usando também o estudo da Joana, né? E aí vocês estavam até falando, alguém falou alguma coisa no meio que a gente chega cedo, começa a conversar, né? E a Rosa falou ali do nervosismo. Aqui nós estamos em casa, né? Hum, porque tem um mais cara de pau para apresentar um tema, para levar a condução de um. Mas hoje eu fiquei pensando, eu que escolho essas coisas, porque eu que escolhi esse livro, eu fiz a divisão, porque tinha que fazer um cronograma do ano, né? Para a gente se organizar no ano, os estudos, dividindo Maria, Paulo e Joana, né? E, e eu li dois banho na gente. Então, um banho.
né? O livro inteiro, toda a obra da série psicológica da Joana, eu faço parte de um grupo de estudo que tem na FEB também. Tu estuda, estuda, estuda e está sempre se questionando, né? Aí eu hoje até ia fazer uma brincadeira, mas para testar eu fiz primeiro ali no nosso grupinho dos mediadores, né? Mas tudo espírito evoluído não caíram na minha, né? Não caíram no meu, na minha pegadinha. Tudo evoluído, gente. Vou te dizer, onde fui amarrar meu burro, né? Mas a gente está buscando se entender, está buscando se conhecer, né? E viver. Ali eu botei até um trechinho da música. Eu acho essa música tão conectada com esse trabalho, com essa ideia da Joana, né? Porque nós estamos buscando melhorar. Nem que seja a duras penas, nós vamos conseguir viver a vida viva e plena, né? É lindíssima. Eu já botei até a música lá no grupo para quem quiser depois assistir o vídeo, a música direitinho, né? Que aqui às vezes tranca. Mas indo para esse livro, eu vou fazer alguns pontos. Os dois capítulos são bem extensos, são bem técnicos também, e eu vou fazer um apanhado de um ponto que me tocou mais, pontos que achei importantes, e a gente depois faz as suas contribuições, né? Porque não é palavra definitiva, né? Mas, assim, essa proposta aqui não é, como eu falei, não é de aprofundar conceitos técnicos, né? Porque ele tem bastante coisa técnica para que a gente possa entender o que Joana trabalha. Ele traz a história, traz parte técnica, né? E é bem interessante da gente ler. Então, uma coisa que eu ia dizer até hoje, a Rosa me chamou, e assim, eu tenho o livro físico, né? Eu sei que a maioria não tem. Seria legal se pudessem ler com antecedência para a gente vir para o estudo e ser mais rico. Eu não gosto de tirar cópia e mandar. Eu acho isso não é justo, não é legal conforme os direitos autorais, aquela coisa toda, né? Mas a gente pode ir trocando informações durante o mês se alguém tiver interesse. Eu vou procurar colocar com mais antecedência. Hoje, por exemplo, capítulo 5 e 6, o próximo encontro mês que vem, o 7 e o 8, e assim sucessivamente. Mas se puderem dar uma olhada, ou dar uma olhada na internet, né? É legal dar uma leitura, fazer uma leitura prévia para poder a gente enriquecer o nosso estudo, tá? É, esses dois capítulos aqui que ela trouxe, ele traz um pouco de técnica para a gente entender o porquê Joana usa falar da psicologia espírita. Aí tem gente que diz assim, mas espiritismo é uma coisa, religião é uma coisa, a psicologia é outra. Só que tudo na vida, tudo, não sei se vocês discordam de mim, tudo vem de Deus. O conhecimento, a ciência, vem de Deus também. Nós podemos evoluir. Imagina, gente, se nós não tivéssemos, a ciência não tivesse desenvolvido a anestesia. Vocês sabem como é que se tratava um dente sei lá, 500 ou 1.000 anos atrás. Primeiro, não tratava. Quando ele chegava num ponto de estar podre, ele era arrancado. E esse arrancado era na marra.
né? Hoje em dia, nem a agulhada da anestesia a gente sente mais porque tem sprayzinho de anestesia. Então, a ciência veio para melhorar a nossa vida, né? Não é crime algum. Tudo no universo vem de Deus, inclusive a psicologia, que é um meio dos seres humanos se entender, se compreender também, né? Mas ela, inclusive, a Joana, usando os termos da psicologia, ela nos auxilia a olhar com maior clareza para o que nós somos hoje, para que a gente possa compreender a vida e lidar melhor com tudo isso, né? Hoje em dia, inclusive, nós vivemos, o ser humano vive num bolo de conflito, né? Quem para olhar, não é ficar olhando desgraça, mas é olhar a vida de seres que têm vidas totalmente diversas da gente. Universo paralelo. Fui eu que levantei a mão, né, sem querer aqui, né? A gente, a sociedade hoje está num bolo de conflitos e para buscar minimizar os efeitos desses conflitos, o que que a gente tem feito? Busca mecanismos de fuga, né? Em vez de olhar para dentro de nós, olhar para o problema, olhar para essa situação, olhar para o que está doendo, a gente procura outros caminhos e ignorar aquilo. Procuramos preencher uns vazios muito com o ter, com a fama, com o título. Nós estamos extremamente condicionados no século atual a ter, ter algo. E Joana martela nisso, bate nisso com uma vontade assim bacana. No momento, essa busca, esse mecanismo de escape, ele tem gerado mais angústia e mais sofrimento. Não sei se vocês observaram isso, mas os shoppings estão cheios, cheios, né? Agora, essas épocas comemorativas, Dia das Mães, namorado, não sei o quê, todo mundo se joga porque eu não vou representar o amor pelo outro se eu não comprar alguma coisa bacana para o outro. É bem assim, né? A gente está colocando o sentimento abaixo do ter alguma coisa, do presente mais bonito, mais melhor do que o do ano passado, e assim vai, né? Então, a gente observa que ignorar um problema não vai fazer com que ele desapareça. Ele não vai sumir. Fingir que uma situação não existe não resolve. Talvez seja justamente por isso que estamos todos aqui num domingo à noite, com um friozinho danado, correndo atrás de estudar um pouquinho mais para ver se a gente minimiza todo esse transtorno que a gente percebe na vida, no dia a dia. De alguma forma, a gente entende que o crescimento verdadeiro, ele passa pelo autoconhecimento. Nós já falamos muito disso e a gente tem isso na nossa consciência, né? Para esse encontro, então, capítulo 5 e 6 do livro, eles apresentam dois grandes nomes da psicologia, que é Freud e Jung. São personagens marcantes da história da humanidade. As ideias dos dois influenciaram profundamente a compreensão do comportamento humano. E a Joana utiliza esses conceitos, especialmente o do Jung, claro, né? E alguns pontos apresentados nesse capítulo, quando comparados com outros estudos, com outras leituras da própria Joana, eles nos ajudam a compreender melhor a sociedade atual
e os mecanismos que a gente utiliza para evitar os encontros conosco mesmo. É importante observar também, né, que ao longo da história da humanidade, quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, gente, quantos na humanidade vêm, chegam, vivem num momento que eles dão um salto, eles são diferentes, eles têm um conhecimento à frente lá do seu tempo, da época que eles estão, ou nós, né? Cada um de nós chegou numa época, conviveu numa época com conceitos diferentes, com cultura diferente, vem mudando ao longo dos anos, dos séculos, né? As ideias e reflexões desses que estão à frente, abertas, elas sempre contribuíram para ampliar a nossa compreensão da vida e de nós mesmos. Lá nos primórdios, a gente teve o pensamento de Sócrates, Platão. Depois, a humanidade mudou para uma corrente atomista que procurava explicar a realidade, reduzindo tudo a partículas infinitamente pequenas. Nós tivemos a extraordinária contribuição moral de Jesus, cuja proposta aqui era ética, ela continua iluminando as consciências até hoje. E quantos outros espíritos vieram e continuam vindo, trazendo, dando essa alavancada, né? Trazendo uma perspectiva mais à frente, um passo mais à frente, para que a gente possa compreender um pouco mais dessa grandiosa obra que é a vida. Eu, Para mim pessoalmente, ficou mudo. Para mais alguém? O som tá tudo certo? tá mudo para quem? Para ti, Magda? Magda? Está me ouvindo? Perfeitamente. Alguém está me ouvindo? Ah, tá. Acho que sou eu Agora eu aqui. falei, ninguém respondeu, fiquei. Tá bom. Então, voltando agora, que aí eu me perco. Mas bom, vamos voltar lá nos dois capítulos, né? Que eles apresentam de uma forma bem reduzida. Depois, se vocês puderem, é reduzido, mas é longo, gente. É enorme o capítulo. Eles trazem tanto do Freud como do Jung para depois fazer um link com a Joana, né? E olha que legal. A minha internet eu acho que não está boa. Eu vou fechar a câmera um pouquinho para ver se equilibra, tá? Então, está bem até agora, né? Ah, olha só que legal, né? Em que ano foi o lançamento do Livro dos Espíritos? Quem lembra rápido? 1861, né? Agora eu não escutei ninguém 57. soube. Ok. E depois, mas tem um 57. 61. É Tem. a Nesse segunda meio, né? edição. É a segunda edição. Aham. Primeira Em edição. 57, ali os 1850 e 60, nós tivemos os lançamentos das obras básicas. Freud nasceu em 1856. É algo estratégico ali também, né? O Freud desencarnou em 39, né? Era um médico neurologista austríaco e ele se tornou mundialmente conhecido como pai da psicanálise. Todo mundo já ouviu isso, né? E a grande contribuição dele foi revolucionar a forma como entendemos a mente humana, quando ele propôs a existência do inconsciente, sugerindo que desejos, medos, conflitos, experiências reprimidas, tudo isso influenciava grandemente nos nossos comportamentos. Mais ou menos ali, 1875, nasceu Carl Jung, né? Que era um psiquiatra, psicoterapeuta suíço,
E ele foi fundador da que a gente chama hoje de psicologia analítica. Jung desencarnou em 61, ele se foi, eu cheguei, logo depois, bem legal, bem certinho, né? E ele ampliou significativamente a compreensão da psique humana. Vejam bem, Jung, perdão, o Freud trouxe para a gente aquela metáfora do iceberg, né? Que uma pequena parte está em cima da água, né? Em cima do mar, está visível. Isso seria o consciente, né? Só que um iceberg ele é enorme, ele tem uma parte gigante que está submersa na água, que a gente não vê. Às vezes a gente vê só aquela pontinha, né? Mas isso simboliza o inconsciente. Segundo Freud, permanece com conteúdos que influenciam na nossa vida sem que muito perceba, não? Aí lá no passado, o Freud e Jung se conheceram, trabalharam juntos, estudaram juntos, trocaram muita informação. Jung identificou ali, porque o Freud já vinha na frente dele, né? E o Jung identificou nas ideias do Freud muita coisa semelhante ao que ele pensava, as próprias reflexões dele. E durante algum tempo, inclusive, a ciência da época considerava que Jung era o sucessor intelectual, o herdeiro intelectual do Freud, né? Mas eles acabaram discordando em algum ponto, né? E aí aquilo, nenhum dos dois abriu mão das suas convicções, né? Ninguém ouviu nunca isso nessa situação de um discordar do outro e cada um tomar seu rumo, né? Então Freud ficou de um lado, o Jung foi para o outro, que aí foi quando ele desenvolveu o raciocínio da psicologia analítica, né? E a gente vê aí que grandes mentes à frente de seu tempo, mas ainda seres humanos que, que ainda têm, né? Que fazer a própria evolução, a própria experiência da sua vida, o seu próprio aprendizado, né? A gente aqui não vai aprofundar a teoria de cada um, até porque isso vai exigir um domínio técnico que eu não tenho e não é o objetivo do estudo. A gente só está pincelar alguma coisa para a gente fazer um raciocínio da Joana, né? É importante a gente conhecer alguns conceitos para poder entender onde a Joana chegou nessa história da psicologia espírita. E hoje, olhando esses 2 capítulos, que ele é muita coisa, eu só pensei ali a questão da individuação, da consciência, do inconsciente, né? A partir do pensamento do Jung. O Jung compreendia o ser humano como uma totalidade formada por diversas dimensões, seja ela física, psicológica, emocional, mental e espiritual. Para a época, ele foi bem ousado quando ele colocou isso. Diferente do Freud, o Freud era judeu, teve criação, né, judia, e o Jung, o pai era pastor, esqueci o nome, esqueci, não é evangélico que a gente fala, o plebiscito. E Presbiteriano. presbiteriana, né? Então, eles tiveram os dois educação religiosa, mas o Jung olhava essas questões, até eu peguei um vídeo, depois posso botar no grupo depois, um vídeo de uma entrevista do Jung, já bem idoso, já com a vida feita, né? Digamos assim,
já com toda a bagagem que ele trouxe para a gente, e um repórter perguntou para ele se ele acreditava em Deus. E ele parou e pensou, porque foi aquela entrevista meio vai no tapa, né? E ele parou para pensar numa resposta que fosse lógica. Veja bem, ele era um psicanalista, né? Não podia misturar religião com a ciência. E ele respondeu que eu não acredito, eu sei. É como o que ele quer dizer que ele sabe, ele sente, ele nós somos, né, parte de Deus. É, foi um pensamento bem profundo que não tem a ver não era uma afirmação religiosa, não estava defendendo uma religião ou dogmática, né? Para ele não se tratava de acreditar ou não acreditar, mas de perceber uma realidade que se revela na experiência profunda da consciência humana. E essa percepção está relacionada ao desenvolvimento interior, às experiências vividas. É algo que transcende a matéria. E ele percebia, né? Quando você diz que existe um inconsciente, você já está tirando de um mecanismo, né? De um automatismo, do físico. A palavra mente, que muito foi usada, confundida com alma também, né? É algo além do corpo, algo além do ser, né? E Jung fundamentava as reflexões tanto nas observações clínicas que ele fazia, quanto nos estudos que ele fazia paralelos, simbolismo, mitologia, religião, alquimia. Ele estudou muito a alquimia, né? Entre essas influências, nós encontramos uma bela analogia na proposta de Nietzsche, né? Que está lá num... Sabe, tem um livro, Assim Falou Zaratustra, que tem um capítulo, um trecho, né? Um texto, que é intitulado Das Três Metáforas do Espírito, que Nietzsche desenvolve justamente as diferentes etapas da transformação da consciência humana, oferecendo uma profunda reflexão sobre o crescimento, o amadurecimento e o autoconhecimento. Também depois esse textozinho é bem pequeno, eu posso colocar lá para a gente dar uma olhada. Claro, é uma linguagem antiga, né? Então a gente tem que ler com cuidado, com carinho, prestar atenção no que ele quer dizer ali. É justamente dessa evolução interior que Jung vem nos falar. O processo que ele fala de individuação, aí, gente, vamos ligar, né? Individuação não é individualismo, né? Lembra que próprio Kardec colocou palavras novas para conceitos novos, né? A gente precisa entender. Hoje em dia a gente faz isso, gente. Em quantas palavras a gente muda por mudar conceito, por mudar a maneira de olhar, né? Hoje em dia a gente não fala mais que uma pessoa é cadeirante. Ela não é uma cadeirante. Ela é uma pessoa que utiliza cadeira de rodas. Então, são os conceitos, a evolução que a gente vai fazendo nos pensamentos que vão precisando usar palavras novas, né? Então, o Jung usava a individuação, né, como para representar uma jornada de descoberta de si mesmo. É o caminho por o qual integramos os diversos aspectos da nossa personalidade. Ampliamos a consciência e nos aproximamos daquilo que realmente somos. Nós não somos o que
foi construído desde que eu nasci nesta encarnação. Hoje eu sou mulher, hoje eu estou mãe, hoje eu estou tal profissional, hoje eu estou isso, eu estou aquilo. Mas quem eu sou lá no íntimo? Lá no interior, teve um palestrante que eu vi, ele meio comparou a gente com uma cebola, que tem várias cascas, né? Se tu for descascar, primeiro que a gente chora para tirar aquelas cascas todas, né, da cebola. Mas são cascas. E nós temos esse monte de casca, de camadas, né? Claro que a gente começa quando a gente nasce, enquanto ser, a gente nasce simples e ignorante, como uma semente. Gente, já viram uma semente de mostarda? É minúscula. E já viram no que ela se transforma? Uma árvore imensa, enorme, linda. Saiu daquele trocinho, daquele pontinho. E assim somos nós. Nós saímos do simples e ignorante. Tudo bem, hoje nós não somos lá assim, anjos, né? Não chegamos nem num Chico Xavier, estamos longe de um Chico, estamos longe de um Emmanuel, de um Joana, de um Paulo de Tarso, e mais longe ainda de um Cristo. Porém, somos semente brotando, bem pequenininha. E esse desenvolvimento que a gente faz, o desenvolvimento da personalidade, é uma questão de dizer sim para si mesmo, de se considerar como a mais importante das tarefas, de ser consciente de tudo o que a gente faz, mantendo-se constantemente diante dos olhos em todos os nossos dúbios aspectos, porque a gente vacila. Mas eu preciso olhar para mim como um ser em evolução, em construção. Ao mesmo tempo que eu já sou, hoje, a construção de várias partes que eu já vivi. Eu já fui homem, já fui mulher, eu já fui rico, eu já fui doente, eu já fui N coisas. Criminoso, já errei muito, né? Mas a gente hoje tem outras oportunidades, está em outro meio, está é, outra fase da evolução da humanidade e a gente caminha, continua caminhando. A gente caminhamos devemos caminhar, pelo menos com interesse, quando começamos esse processo de nos conhecer, de conhecer o outro. Quanto mais nós nos conhecemos, a gente conhece o outro. Porque se eu olhar para dentro de mim, por que eu tive aquela reação em tal situação? Não é fazer de conta. Aí é o que a gente está falando antes. Se eu ignorar, achar explicação para tudo no externo, toda explicação no externo, eu nunca vou chegar a base nenhuma. E assim, gente, infelizmente, hoje a gente vê muitos companheiros de caminhada que estão em sofrimentos assim atrozes, severos, por olhar somente para o problema. Olha só para a situação. Em um momento algum, ele consegue fazer uma leitura do que está acontecendo. Olhar para dentro de si, buscar saber por que ele sente daquele jeito, por que ele sente aquela emoção com aquela pessoa, naquela relação, o que está acontecendo. Muitos se julgam escolhidos
pelo universo para simplesmente sofrer. Vim para esse mundo para sofrer, enquanto outros são perfeitos, vivem uma vida feliz. Não há ninguém que viva uma vida totalmente feliz. E se a gente lembrar que somos todos seres em aperfeiçoamento, iremos considerar que só com o aprendizado é que seremos felizes. Viu ali na música, né? Ela fala que nem que seja duras penas, e isso vai ser, porque a gente não é fácil crescer, não é fácil evoluir, mas a gente vai viver uma vida plena lá na frente, né? Voltando lá para o Jung, só rapidinho, que agora que eu vi que o tempo está. Não tem um relógio aqui, né? Os meus guardiões do tempo estão parados aí, perderam a hora. O Jung, ele conheceu o Espiritismo, inclusive. Inclusive, ele leu muito sobre os textos do William Crookes, né? E isso fazia sentido para ele. Mesmo ele vindo da religião presbiteriana, ele tinha questões e os textos do Crookes faziam sentido para ele. Ele chegou a conhecer médiuns, ele chegou a estudar, mas depois rolou algumas coisas, preconceito e algumas coisas que o desencorajaram de levar à frente, a mais profundo, esse estudo do espiritismo. Mas é algo Freud que chamava também, atenção. Freud também, Freud né? também, A gente tem que lembrar que exatamente. eles eram médicos, né? Eram psiquiatras inicialmente. A gente não pode Sim, deixar de lembrar disso. exatamente por isso. Como ele era, e isso acho que até hoje ainda é, é forte, digamos assim, ah, não se mistura, deixa eu ver se melhorou isso aqui, não se mistura religião com ciência. Agora, alguns estão sendo ousados de considerar alguma relação. Agora, nós estamos em 2026, né? Aqui em Porto Alegre, a gente tem um grupo hospitalar grande, o Conceição Nemas, quem é de Porto Alegre, né? E tem um trabalho muito legal porque eles consideram que o aspecto religioso interfere, facilita a evolução do paciente. Então, tem anos que eles cadastraram um monte de religião, inclusive religião que eu nem sabia que existia, cultura, eles permitem. Foi feita toda uma escala, né? Porque para também não dar confusão, e os espíritas no mesmo dia que vai os evangélicos, e aí dá bolo, né? Então tem toda uma escala. E cada um sem obrigação da pessoa, mas eles oferecem o seu trabalho, a sua leitura, o seu estudo, a sua fala, né, para os pacientes que estão internados. E o hospital entende a, a importância disso, O né? Verinha, só um Mas minutinho. A fala, Anete Guimarães, eu não sei se todo mundo conhece, né? Ela é expositora sim, a espírita. NET. Uhum. Ela é uma boa de quem tiver curiosidade. Ela fala bastante agora dos estudos mais aprofundados a respeito disso, tá? Graças a Unindo a Deus está evoluindo, né? porque ela é neurologista com formação, Uhum. mas Uhum. ela tem, junto com um grupo de neurologistas e tal, estão trabalhando e mostrando bastante como isso funciona, das áreas iluminadas e o que acontece. Uhum. Uhum. E faz toda a diferença, né? A, a, esse capítulo, esses dois capítulos que eu estava lendo do livro, ele fala desse desenvolvimento, desse olhar para dentro. Isso é uma coisa que eu gosto também de refletir bastante, do olhar para dentro de si
para a gente se conhecer, não? Por isso que eu ia brincar, eu brinquei, no começo eu falei com vocês, eu brinquei lá no grupo, que a gente tem um grupinho aqui só dos mediadores do grupo, do NEP, né? Mas se geralmente a gente pergunta assim, quem é você? Ou a gente se apresenta, né? A gente diz que é profissional disso, que é mãe de fulano, que é isso, que é aquilo. Mãe, então, depois que vira mãe, perde o nome, né? Porque todo mundo só conhece como a mãe do fulaninho, né? Mas quem nós somos de verdade, a gente tem dificuldade de responder. Aqui o grupo dos espíritos evoluídos, né, já fizeram ali, né, multifacetários, saiu um monte de coisa, né? Mas porque a gente está num meio aqui de estudos, não? No dia a dia, será que a gente se conhece mesmo? A gente tem um trabalho, a Anne e a Marilisa também, né? É, a gente aprende a não julgar o outro quando a gente considera quem eu sou. Será que eu, naquela situação, fiz? Que reação eu vou ter? A gente olha a mídia, ouve notícia de desgraça, então é o que não falta na mídia, né? Mas a gente tudo julga e sabe a resposta da coisa. Aí o sujeito comete um crime aí, entra numa escola, mata um monte de criança. Rótulo, é rápido, se é louco, é criminoso, é bárbaro, é selvagem, é drogado. Mas quem é realmente aquele ser? Qual foi a história dele para ele chegar ali? Aonde? O que aconteceu no passado? E aí vem o Freud falando do inconsciente. O que está lá no meu passado? Às vezes nem é uma situação vivida nesta encarnação. Está lá na nossa base, está lá no fundo do iceberg, no inconsciente. Traumas, dores, sofrimentos, que de repente algum gatilho faz aquela reação disparar. Não foi aqui que eu trabalhei raiva, né? Não foi com vocês que eu trabalhei violência e raiva, agressividade, né? É muito interessante a gente ver o quanto a gente ainda carrega do primitismo, do nosso instinto, né? Nós ainda estamos com o pé mais lá no primitivo do que na angelitude, né? E quando o Freud e Jung começaram a esmiuçar, tentar entender melhor a mente humana, o comportamento do ser humano, eles ainda deixaram muita coisa por fazer, né? E aí vem Joana depois, incrementando a coisa, fazendo todo um link da ciência com conhecimento da doutrina espírita. Gente, estudar a alma, estudar a mente, estudar a nós, quem nós somos, de verdade. Quem nós somos? Será que a gente sabe? A gente se conhece? E eu não sei vocês, mas a coisa mais bela que eu adoro de Deus é que Ele criou a gente, que a gente, quando reencarna, esquece tudo. Porque eu tenho certeza que já andei pisando na bola assim, bem pisado, e não sei se eu suportaria lembrar, né? Quem nós somos? E a gente tem a pretensão, né, de se achar já algo evoluído. Eu brinquei com ela, vocês estragaram a mim.
a minha pegadinha, porque é tudo espírito evoluído, né? Mas será que nós somos? Será que esses conceitos. Magda, deixa eu usar o teu exemplo, que a Magda respondeu lá que ela é multifacetária, é isso que tu colocou, não é isso? Multifacetada, é. É, nada. Peraí que eu vou entregar que alguém falou alguma coisa mais profunda. A gente tem uma noção disso, mas eu realmente vivencio isso. Não estou esculachando vocês, tá, meninas? Eu ainda estou rateando, pensa. Aí o João Marcos, não, foi a Magda perguntou, né? E eu, quem eu era? Pensando até agora, gente. Estou tentando definir, tentando usar esses padrões do estudo, né? Da doutrina. Estou tentando pensar. Eu sei quem eu sou, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho algumas ideias, algumas percepções, mas eu não sei a fundo ainda quem eu sou. E é necessário. E aí que vem o grande barato. Olha para dentro de si. O que será que eu vou achar lá dentro? Eu vou gostar? Será que eu vou Ainda ser bem que tem a amorosa? doutrina, Pois então, né? Que porque se pelo não menos a gente tivesse, raciocina. eu A estaria gente, perdida. nós, Silvia, nós estaríamos. Olha, e não teve até um médico psiquiatra que ele falou, tem gente que acha que o cara é psiquiatra, é psicanalista, é espírita, é um semideus. É ruim que é. E nós aqui, bom, eu estou no espiritismo uns 34, 35 anos. Longe, longe de ser um semideus. Eu posso ter muita informação e eu estou tentando processar esse conhecimento. Mas olhar lá para dentro e lá no âmago da gente e transformar, trazer isso para a consciência, é que é o grande barato. Ou todo mundo aqui é espírito evoluído e eu estou aqui fazendo bobagem? Alguém se conhece, bem conhecido, e se conhece, ou como eu, confia de alguma coisa, a gente não traz para fora. A gente não consegue trazer isso para fora, nem para nem para gente, quanto mais para outros. Por isso que trabalhos. É Alguém falou alguma difícil, coisa? sim, é difícil o confronto, com que a Com gente certeza. até, de alguma forma, a gente tem uma ideia, porque é muito bom a gente falar, "Ah, não, eu sou caridosa, as coisas fáceis. Assim como também é fácil a gente lidar com as pessoas com quem a gente gosta, de quem a gente Uhum. gosta. Mas quando a gente tem que lidar, digamos, com desafeto, ou quando a gente tem que lidar com as coisas que em determinados momentos, e que são naqueles momentos assim, tipo limítrofes de situações, né? Então é difícil. Ué, como é que eu pude fazer aquilo? A pessoa nem acredita, né? A pessoa nem acredita. Então, que pôde, foi capaz, como foi capaz de fazer aquilo, como eu tratei fulano, ciclano, mas é porque é difícil o confronto com se estamos num planeta de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos, não tem como fugir disso. Apesar de que neste momento, digamos assim, a essa altura do campeonato, às vezes eu acho que a gente já pode estar indo mais à frente. No sentido, não é que eu me. É assim,
Porque sempre, não, estamos num planeta de provas e expiações, eu sou realmente um espírito. A gente tem que fazer o trabalho para poder andar, né? Uhum. Então, o que o Sócrates falava, o alto ainda é muito válido, né? Conhece a ti mesmo, aí o Santo Agostinho. Quando eu ia deitar, fazia aquela revisão toda. É um autoenfrentamento. Não temos como não temos como escapar desse autoenfrentamento. Eu acho isso. Uhum. Nós vamos ter que, nós iremos, e a gente até já faz algum, né? A gente não está. O próprio crescimento do coletivo é prova disso. A gente tem feito algum enfrentamento, a gente tem aprendido a é, rever os nossos conceitos, a mudar e a admitir, gente, não é perfeito, né? Aí dentro de uma casa espírita, como tu falou, todo mundo são, né? Só que não, como diz os outros. Não, mas está tudo bem. Gente, Jesus, quando escolheu os apóstolos, ele não escolheu os mais capacitados. O que foi que ele fez? Ele capacitou os escolhidos, ele fez o contrário. Ele sabe, e até hoje ele conta conosco. A gente está aqui, está fazendo trabalho de formiguinha. O grande trabalho é mudar a nós mesmos, a gente usa as ferramentas que a gente tem, o estudo, a leitura, as trocas aqui em grupo, né? Para poder passar à frente. E a gente já passou, porque nós, pode postar, a gente já viveu lá atrás, de repente a gente estava lá naquela época jogando pedra na mulher lá, ou largamos a pedra e caímos fora, né? Ontem eu usei isso com as crianças, eh, da caridade, da gentileza de Jesus, de não julgar e recriminar aqueles homens que estavam querendo apedrejar a mulher adúltera, né? Mas ele colocou cada um para pensar em si. Quem nunca errou, que joga a primeira pedra. E de nós, quantas vezes já jogamos a pedra, mesmo errando? Então, já chegou o momento da gente olhar mais para dentro de nós. A gente tem, aí Silvia falou da doutrina, né? A gente tem o apoio da doutrina, a gente tem o evangelho, a gente tem Joana, a gente tem Emmanuel. Gente, o cara que fez maior terapia possível foi Paulo. Ele fez toda uma olhada para dentro. Ele olhou aquele cara que ele era lá, um fariseu bacana, doutor da lei, e veio fazendo todo um aprendizado do quem sou eu, e ajustando mim, ajustando rota. Então, quando a Joana traz os conceitos da psicanálise, da psicologia analítica, traz o evangelho, ela está nos dando mais base para que a gente possa dar mais um passo à frente, olhar para dentro da gente. A gente tem essa coragem de enfrentar? A gente está querendo. Paulo de Tarso, quando levou aquele choque lá na porta de Damasco, ele começou a fazer uma bela retrospectiva. Será que nós teríamos coragem de fazer aquilo que ele fez? A gente está até hoje tentando entender Paulo. O que ele fez ali? Como é que foi aquilo? Diga, Anne.
dentro desse olhar para a gente, né? A questão é como que a gente olha para a gente. Eu acho que essa é um grande diferencial que a Joana propõe, é que a gente olhe para a gente, mas olhe também com compaixão pelas nossas limitações, as nossas falhas. Isso é muito difícil de fazer, Vera. Eu considero um processo muito difícil fazer olhar para a gente e se perdoar. A gente mal consegue perdoar os outros também, né? A gente está com muitas dificuldades de perdoar o mundo ao redor. E não criticar no sentido de um preconceito mesmo, né? A coisa é muito forte. E olhar para a gente dá aquela preocupação toda de crítica, de certo e errado, né? Tudo que a moral traz, que a gente tem uma compreensão meio errada da moral. E aí a gente vê na moral cristã a essência dela que é dar amor, é que se compadecer, olhar com carinho, com confiança, instigando a confiança para melhora, né? Todas essas coisas a gente não aprendeu, eu acho que é uma dificuldade a gente a olhar, o como que a gente tem que olhar para a gente também. Qual é o tom desse olhar? Não sei se eu. É que eu acho isso bem difícil. Mas eu entendi que é Não, isso que a Jana propõe. Não sei se eu e estou assim, errada. e é fazer um olhar, até achei que você ia falar isso, porque assim, o avarento olha para ele e acha que ele está sendo prudente, né? O egoísta olha para ele e pode considerar que está cuidando dele. Eu devo cuidar de mim, eu devo ser providente, mas sem prejudicar o outro. E isso não pode ser o meu eu. Hoje, tem gente que diz, eu sou o presidente, eu sou, sei lá, o diretor de não sei o quê. Eu uma preocupação de acumular é, coisas que têm é, valor, digamos assim, entre aspas, na sociedade de hoje. Vale você ter um áudio? O cara sai por aí com de um áudio lindo, maravilhoso, custa 200 mil carro para andar nas ruas de Porto Alegre. Aí tem que ter um seguro monstruoso, porque não tem segurança para andar por aí com um carro desse. Isso, por quê? Né? Mas ele sente uma necessidade de ter aquilo, ter uma casa bacana, de ter um título. Aí volta lá no começo da Joana martelando no ter, né? Mas quem eu sou? Aí o carro bate, o título, ele se aposenta. Quem é ele? As pessoas que colocam a existência dele em cima daquele ser doutor, ser importante, ser um presidente, quando ele deixa de ser, ele se perde o tão, perde o tão. A gente precisa ter um olhar para nós enquanto seres espirituais, enquanto seres humanos, pelo menos, né? Com falha, com defesas, com dificuldades, com medo de reconhecer, né? Medo de olhar para dentro. Mas está tudo bem, nós estamos evoluindo, né? Diga, Magda. É só um dado, né, que eu acho que o conhecimento é para quê? Na verdade, Jung existiam algumas diferenças essenciais entre os dois, mas não vem ao caso aqui. Outra oportunidade a gente fala, né? Falando da individuação, a diferença, assim, existe uma questão que Jona também fala da psicologia analítica, que é o ser integral. A gente já falou sobre isso, né? Uhum.
Então, agora tem uma referência do estudo de hoje, especialmente, mas também nós não vamos entrar, mas eu queria só fazer um pouquinho de, talvez, né? Um movimento entre o que a gente estava falando, né, do ser integral, que é o seguinte: o coronário, perdão, a pineal, a glândula pineal, os estudos estão mostrando isso, tá? A pineal é o centro do coronário. Nós temos o básico, o umbilical, nós temos o plexo, nós temos o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Coronário, a pineal no centro do coronário. Coronário, a conexão com a mente. A mente, o movimento da alma. É porque a Vera estava falando que por muito tempo se confundiu isso. Isso é, Fátima, você tem que abrir seu áudio. Então, isso é o que a gente concebe hoje em dia, está começando a tatear isso, né? A força do que isso representa. A doutrina espírita, se a gente for fazer também uma analogia, a gente não pode se esquecer que foi final do século XIX, início do século XX, e eram precursores, obviamente, né? Tanto Freud quanto Jung, mas uma coisa importante da gente olhar, por exemplo, quando a gente fala do inconsciente coletivo, que Jung era também outra divergência entre os dois, né? Por que a gente não fala da psicosfera? Existe ser integrado à psicosfera individual. Os arquétipos, ou seja, o inconsciente coletivo, que existe essa diferença também, era a psicosfera coletiva. Então, os termos, a ideia, a proposta, e por isso, né, sempre o ser integral, que é o que está sendo a importância do que tem sido feito e comprovado isso, é que não é possível que a gente enxergue o ser humano se não for dessa forma. A nossa conexão com o divino é permanente. Não é possível que não seja. Por mais que nós possamos resistir ao longo dos tempos, porque houve uma dissidência forte, né, a ruptura, a necessidade de ruptura entre a ciência e o que seja, à época, a conceituação da religião. João falou de Paulo, a questão do dogma, que é a não contestação, e aí precisou, ali na Idade Média, fazer isso, e agora nós estamos resgatando isso, trazendo de volta isso que Joana vem preparando, falando especificamente do olhar de Joana, mas obviamente que a gente vai falando sobre isso, né? Tudo que foi falado lá para trás vai fazer a conexão para hoje, né? Joana é uma enviada. É permitido, a gente já também estudou a respeito disso, eu queria deixar isso também registrado aqui rapidinho. Houve reencarnações, onde esse espírito foi preparado para chegar e nos falar nos tempos atuais. Ela foi de muita importância ao longo da história. Ela começa lá, começa não, né? Mas que a gente pode fazer a conexão Joana de Cusa, que abdicou de si mesma, né? Abjura, 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 e ela não. O filho pede. Então, ela vem se preparando para que o evangelho chegasse até nós. Então, quando Joana, já na encarnação de Joana, trazendo para a gente, já é esse cabedal para que a gente faça essas conexões de forma muito pertinente na nossa vida. Porque senão não faz sentido. A gente está falando aqui das nossas questões, mas a gente tem que estar sempre na conexão do que nos fortalece. Sempre naquilo que é trazido. Para quê? Né? E Jung falava isso. O que era mais importante para ele é o para quê. E aí vem, por que será que Joana escolheu especialmente aquele precursor dentro da medicina no século XIX que vem, que Vera falou? É por um motivo grandioso, né? Então a gente precisa começar a se utilizar dessas bases para a gente relembrar, eu diria isso. Porque é sempre relembrar.
nós estamos relembrando. Está tudo em nós, a nossa bagagem desses conhecimentos, e a gente só está fazendo essas reconexões para a gente poder caminhar, né? Alguém queria Lembrando, falar, Mim? relembrando e tomando consciência, tornando consciente, trazendo para Trazendo, tona, trazendo para o trazendo para tona. consciente, para despertar a consciência. Aonde, o que que Alguém a que gente fala? Que a É, justiça está na nossa consciência, né? No inconsciente. Diga, quem quer falar? é também assim, quer. quem quer falar primeiro? Agora embolou. Embolou, embolou. Não, só assim para fazer uma pequena observação, porque inclusive essa conexão sempre, né, que você está colocando é importante porque, digamos, eu desencarno hoje. Pode ser a minha próxima encarnação seja num país em que não tem o espiritismo para me ajudar. E aí? Como eu fico? Para fazer todo digamos assim, essa ligação, para continuar o trabalho, digamos assim, evolutivo. Porque o espiritismo ajuda muito, é consolador. Então, a conexão tem que estar sempre presente, é o que você falou, né? Porque aí eu posso nascer em qualquer outro, renascer, que a conexão vai estar lá, mesmo que eu vá para um país que não seja. Vai que eu vá lá para o meio do Talibã. E aí? Jorge Elahá já falou em uma de suas palestras que não pense nós espíritos que continuaremos juntos, não. Nós vamos voltar assim, bem separados. Ele se utiliza muito do livro Brasil, Coração do Mundo, Uhum, Pátria do Evangelho, para poder usar essa referência. Mas uhum. só tem um jeito também, né, Denise? Não é o fato da gente ser espírita que a gente vai para outro lugar e vai viver aquilo, Não, não. Se a não. gente não vivencia. Não, que eu quero dizer o seguinte: se a gente não escolher vivenciar um dia por vez que seja, mas vivenciar essa caminhada um pouquinho, aí, né? Uhum, A gente não pode estar com sentimentos engessados. Dogma é algo que está muito preso, é um atavismo histórico em nós. uhum. Então, a doutrina veio para que a gente não continue engessado nesses conceitos. Verinha, você quer falar mais Vamos alguma coisa, fechar, amor? não vamos fechar. Quem é que ia fazer a final? A Anne, né? É. Só para fechar, a A gente. gente caminha para uma religião universal, né? Exatamente. A gente não precisa ter ali Kardec do nosso lado. A verdadeira religião está no nosso íntimo, está lá dentro de nós, que a verdadeira religião é Deus dentro de nós, ou nós dentro de Deus. Mas você vê Então, que coisa linda, Verinha, o inconsciente sim, coletivo é isso. sim, A psicosfera é exatamente. exatamente isso. Então, é tudo feito para que a gente evolua pelos nossos esforços, sim, mas tudo está no seu lugar perfeito. A gente vai continuar caminhando. Espero que a gente continue, que a gente se fortaleça, tenha mais coragem de olhar para dentro, que ajude a construir melhor esse coletivo, que a gente tenha uma bela semana. A Anne vai fazer a nossa prece de encerramento, porque a gente já, para variar, avançou no horário, mas vamos seguir, né? Que a doutrina nos fortaleça, que toda essa galera, Joana, Emmanuel, Paulo, todo mundo nos fortaleça para que todos nós possamos seguir e chegar o mais rápido possível ao nosso destino. Uma bela noite para todos. Obrigada da paciência. Anne? Então, meus queridos, gratos, né, por esse conhecimento que nos chega, que vai nos ajustando o rumo, como disse a Vera, né, no interno. Gratos aos espíritos que
que acompanham esse nosso trabalho, que nos assistem, aos encarnados que aqui se esforçam também por essa condução, por nosso compartilhamento de tudo. Nós pedimos, agradecidos, pedimos forças, esclarecimento e luz que nos acompanhem ao longo da semana, fortalecendo, sedimentando cada descoberta que a gente possa fazer de nós, que a gente possa também compartilhar isso com as pessoas de uma forma mais tranquila e amorosa e cada vez mais profunda e conectada com o divino que está em nós. Portanto, por isso, pedimos permissão para o encerramento do nosso estudo de hoje. Uma boa noite. Boa Noite, semana para